pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Leia Lacerda. Ainda estou me recuperando da gripe, por isso eu estou um pouquinho rouquinha. Hoje eu vou contar para vocês como que eu comecei a ser intérprete de Libras. É uma pergunta que todo mundo me faz. Quando eu era pequena, eu tive o primeiro contato com a Libras. Uma pessoa me ensinou uma música em Libras. E aí, passaram-se os anos, mas eu nunca tinha conhecido nenhum surdo, não tinha nenhum surdo na família. Eu era de uma igreja onde um surdo começou a frequentar. E tinha uma moça, a Jaxele, fofíssima, que interpretava os cultos para ele. E eu comecei a achar muito legal e me deu vontade de aprender para poder usar aquilo dentro da igreja e ajudar ela, porque ela passava o culto inteirinho interpretando sozinha. Então eu comecei a sentir vontade de interpretar os cultos também. E aí eu comecei a fazer um curso de Libras. Eu me inscrevi num curso e comecei a fazer. Aí nessa época eu fazia um curso de radiologia, um curso técnico de radiologia. E para quem trabalhava, fazia estágio, né, na prefeitura de São Vicente, que é a cidade onde eu moro, e para quem trabalhava na área da saúde, eles estavam oferecendo um curso de capacitação de Libras. E aí eu já estava fazendo um curso de Libras e eu comecei a fazer esse segundo curso de Libras, tudo simultâneo. Eram cursos básicos bem rápidos. E aí, logo mais acabou, eu parei de ir no primeiro curso, que eu achei um pouco fraquinho, parei de ir, fiquei só nesse da prefeitura. E aí eu me inscrevi num outro curso de Libras, que começou com que se chama Associação Caritas, numa faculdade. E eu comecei a fazer o curso lá. Comecei a ter contato com surdos nesse curso, porque lá tinham surdos que ajudavam. E aí eu comecei a conhecer surdos. Eu andava na rua, eu via um surdo, eu ia até o surdo e falava: oi, tudo bem? Eu falava sempre o basiquinho. Aí o surdo começava a falar um monte de coisa, eu calma, 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 eu ainda estou aprendendo Libras. Então, e aí eu ia pedindo para me ensinar, e aí eu ia soletrando, e aí eu ia conversando. Então era assim, todo canto que eu ia, que eu via surdo, via alguém conversando com as mãozinhas, eu ia lá correndo, eu atravessava a rua, fazia o que fosse, mas falava alguma palavra e aprendia algum sinal novo. E aí, logo pouco tempo depois, eu comecei a frequentar, todo domingo de manhã eu ia com uma amiga que era intérprete, a Alessandra, é super intérprete ela. Aí eu comecei a frequentar esses cultos de manhã numa igreja que tem em Santos, a Primeira Batista de Santos, e aí tinha EBD. EBD é a Escola Bíblica Dominical. Resumindo, é um momento que a gente estuda a palavra. Eu não era de lá, mas a Alessandra era, e eu sabia que tinha a EBD só de surdos. Então era o quê? Era só Libras, ninguém falava português lá, era só Libras. Nível hard, mas eu vou lá. E aí eu fui, e aí eu comecei a fazer amizade com muitos surdos que eu tenho amizade até hoje, foram dessa época. E eu aprendi bastante com isso, mas eu não me considerava intérprete de Libras, obviamente. Aí eu comecei a visitar uma outra igreja, que era Bola de Neve, saí da igreja que eu era e comecei a ir para Bola de Neve, e um surdo resolveu visitar essa igreja. E aí esse surdo chegou lá e ele até levou uma amiga que era intérprete também, a Bianca, minha amiga querida. Mas eu fiquei morrendo de vergonha, porque eu não sabia Libras ainda direito, estava aprendendo. Isso foi em 2000, eu comecei a aprender em 2005, isso foi em 2006, então foi muito pouco tempo. E aí essa minha amiga foi junto com ele, mas como ela não era de lá, ela não se sentia à vontade de interpretar o culto. Então como eu era de lá, aí pelas normas da casa eu que tinha que interpretar. Então lá fui eu morrendo de vergonha de interpretar o culto, fiz tudo errado, coitado do surdo, teve uma paciência, o Arnaldo, ele é muito bonzinho, tinha uma paciência muito grande comigo e me ajudou bastante nesse começo. E aí ele começou a frequentar a igreja, logo começou a vir outro surdo, e aí alguns outros surdos vinham visitar, aí eu comecei a interpretar os cultos todos os domingos do jeito que eu sabia. Logo, logo começou a vir mais pessoas interessadas nesse ministério de Libras e começaram a me ajudar. E aí, passado algum tempo, uma amiga minha, a Clara, que ela hoje em dia é da minha igreja, e ela não era ainda do Bola de Neve,
ela começou aí, e aí ela me indicou, a gente começou a trabalhar juntas no Ministério, e aí ela me falou de uma inscrição para trabalhar como intérprete de Libras. Eu nem sabia que tinha emprego nessa área. E aí ela me falou o que eu tinha que fazer, onde que eu tinha que ir e o que eu tinha que levar. E aí eu corri e tal, tava trabalhando, até liguei para um ex-namorado na época, que era meu namorado na época, liguei para ele e falei, por favor, vá lá em casa, eu pedi para minha mãe separar isso e aquilo, pega com ela, leve em tal lugar. Daí a minha mãe separou todos os documentos que precisava, ele foi correndo em casa, me ajudou bastante, e aí levou lá no lugar onde tinha que levar, e aí eu fiz um processo seletivo e passei. E não sei como, mas passei. E aí eu comecei a trabalhar como intérprete de Libras numa escola. E aí dessa escola, depois abriu um concurso, um processo seletivo, não era um concurso, processo seletivo para trabalhar na Prefeitura de Santos. E aí eu fiz esse processo e também passei. E aí fui chamada e comecei a trabalhar, era um contrato de 4 anos. E foi aí onde eu realmente me tornei intérprete, porque era surdo o tempo todo, durante todas as horas de trabalho. E assim, eram surdos crianças, mas que sabiam muito Libras. Então eles me ajudavam, eles me ensinavam, tinham várias intérpretes lá também, uma ajudava a outra, então assim, eu aprendi bastante nesses 4 anos e foi aí que eu posso dizer que eu me tornei intérprete através desses 4 anos de trabalho na prefeitura. E aí depois, logo que eu entrei nesse trabalho, eu ainda comecei a fazer outro tipo de trabalho, mas aí eu entrei na faculdade, na Universidade Paulista Unip, e aí eu comecei a trabalhar dentro da universidade como intérprete de Libras. Bom, gente, por que eu tô contando tudo isso? Porque às vezes a pessoa faz um curso de Libras e acha que é intérprete, e não é bem assim. Para você se tornar um tradutor e intérprete de inglês, quantos anos você tem que estudar para dizer que aprendeu uma língua? Que eu conheço, acho que eu saiba, são uns 4, 5 anos, né? Que a pessoa tem que estudar para dizer, olha, eu sou formada em inglês, agora eu posso dar aula de inglês, agora eu tenho uma fluência legal em inglês. A mesma coisa Libras. Eu comecei a trabalhar, isso tudo que eu falei, esse processo seletivo aconteceu em 2010. 2010, Eu comecei a trabalhar no finalzinho de 2010 na Prefeitura de Santos. Então, veja bem, eu comecei a aprender Libras em 2005 e eu só comecei a trabalhar de verdade em 2010. Ou seja, levaram-se 5 anos para eu me preparar. E quando eu comecei, como eu disse para vocês, eu não me considerava intérprete. Agora tem muitas pessoas que fazem um curso online e acham que são intérpretes só porque fez um curso de Libras. Então não é bem assim. Vamos valorizar essa profissão, porque precisa de preparação, precisa de estudo, precisa de dedicação. Não é qualquer pessoa que pode se nomear intérprete de Libras. Até hoje eu ainda tenho muito que aprender, eu ainda não me considero boa, eu ainda não me considero como eu gostaria de ser, mas infelizmente é uma questão de logística, né? Aqui na Baixada Santista tem poucos cursos de Libras, então a nossa capacitação acaba sendo um pouco mais difícil. Mas tudo que eu posso fazer, eu tento fazer, né? Então é isso aí, é uma pergunta que todo mundo sempre me faz, como que eu como que eu tive contato com a Libras, como que eu comecei a ser intérprete de Libras. Então é essa a história, dificilmente eu falo de mim, mas é isso aí. Até o próximo vídeo, tchau!